próximo convidado é vice-presidente de RH da Volkswagen Brasil e região SAM. Ele é apaixonado pelos temas de cultura, de pessoas, liderança, de transformação, diversidade, inclusão. Uma jornada construída em mais de 26 anos em empresas globais, 15 deles em posições estratégicas na área de pessoas e cultura. É administrador de empresas pela FEI, tem especialização em gestão empresarial pela FIA-USP, neurociências e comportamento pela PUC Rio Grande do Sul e MBA pela FGV. Uma palestra fantástica sobre cultura, a nossa jornada de transformação cultural, #Nova Volkswagen. Vamos conhecer esse benchmarking, esse exemplo para influenciar e inspirar todos nós. Vem para cá, meu amigo Douglas Pereira, meu querido amigo, uma salva de palmas. Que orgulho de ter aqui, meu irmão. Que legal. Puxa vida. O palco é seu, da Arena da Escola do Caos. Muito obrigado, Roberto. Prazer o meu estar com vocês aqui. Muito feliz, muito orgulhoso de ter essa oportunidade de estar com todas vocês, com todos vocês, aqui na Arena da Escola do Caos. Obrigado pelo tempo que vocês estão investindo. Espero poder compartilhar e contribuir com alguns insights interessantes da nossa jornada, falando um pouco de cultura, falando um pouco das experiências que nós temos na nossa Volkswagen, na nossa grande Volkswagen, em relação a esse tema que é tão significativo, que é cultura. Cultura é sempre um tema fortemente em alta. A gente fala muito de cultura nas organizações, principalmente quem era da área de pessoas, da área de cultura. Algumas reflexões aqui, então, da própria Escola do Caos, cultura corporativa, um dos aspectos mais relevantes para uma empresa que deseja prosperar, indiscutivelmente. E assim como, recentemente teve uma reportagem do Sérgio Rial, que é o presidente do Conselho do Santander, que deu bastante repercussão, onde ele falava, que acredita que a cultura se torna, talvez, o maior ativo de uma empresa, apesar de não estar registrado no balanço. E é fato. Afinal, tudo que a empresa faz se trata de pessoas. Pessoas convivem, se relacionam através daquela cultura, do que caracteriza aquela organização. E é isso que eu vou falar um pouco, trazendo o case da Volkswagen do Brasil. Talvez, espero que vocês tenham visto, a gente fez uma virada, um turnaround da companhia nos últimos 5 anos da Volkswagen do Brasil. Em 2017 para 2018, nós nos reunimos, a gente discutiu muito essa ambição de fazer uma transformação na nossa empresa, em todos os aspectos. E é o que aconteceu. Trago aqui resultados que a gente mensurou já do final do ano passado, onde a gente fala de mais de 20 lançamentos. Espero que vocês tenham percebido isso, estejam andando de carros da Volkswagen. Caso não, a gente pode conversar sobre isso também. A gente conseguiu fazer isso em 4 anos, 20 lançamentos, dentro do orçamento, dentro do prazo. Nós conseguimos melhorar a nossa participação de mercado de 11% para 15% nesse período. E falando de resultados, a gente conseguiu, depois de uma sequência de resultados negativos, a gente fechou o ano passado, em que pese pandemia, em que pese problema de fornecimento de peças, a gente fechou num resultado positivo. Com um cenário muito importante, a gente tem uma medição de satisfação, de cultura na nossa companhia, o nosso barômetro. A gente teve nosso recorde histórico, 87,4% de satisfação das nossas pessoas, desde o início dessa pesquisa. E conseguimos, pelo 4º ano consecutivo, nossa certificação como Top Employer, aumentando o nosso índice de adesão e de resultado. Isso só é possível, e só foi possível, e tem sido possível, porque a gente fala de pessoas e de cultura em primeiro lugar. Nós estabelecemos uma lógica de batalhas, onde a gente vem atuando nessa transformação de 5 batalhas. A primeira batalha é a batalha de cultura, é a batalha das pessoas. É o que gera a base para que isso aconteça. Isso foi feito pelas pessoas da organização. E aí eu vou falar um pouco de como isso acontece, ou de como fizemos. Transformação cultural. Bom, a gente usa um conceito e trabalhou esse conceito, que é um conceito metodologicamente conhecido. Algumas diferentes autoras trazem esse conceito dos pilares, onde basicamente, quando a gente fala de transformação de cultura, a gente fala de liderança, a gente fala de engajamento, desenvolvimento, de comunicação com as pessoas, a gente fala de símbolos organizacionais, é isso que se trata ali, o eixo verde. Diversidade e inclusão, que é tão essencial, a gente ouviu bastante aqui na palestra da Vale, várias reflexões interessantes que são muito similares e trazem reflexões à jornada que a gente tem vivido também. E processo. Se a gente não ajustar processo, a gente não cria uma base sustentável e perene
de transformação de cultura. Então, essa nossa transformação cultural nós chamamos de Nova Volkswagen, porque era a Volkswagen que representa essa transformação. Uma empresa mais humana, mais conectada, mais moderna, inovadora, mais desejada. E a essência disso é o que nós trabalhamos na nossa cultura. Alguns exemplos aqui para compartilhar com vocês em cada um desses eixos. Por exemplo, o tema de liderança. Liderança é essencial, liderança é a base. Isso foi falado em mais de uma das apresentações aqui que eu acompanhei hoje pela manhã. Se a gente não tem uma liderança comprometida com esse processo de transformação, é muito difícil viabilizá-la, é muito difícil fazer com que isso aconteça. Então, desde ter um compromisso de todo o comitê executivo da companhia, o presidente da companhia, a gente teve o Pablo, que foi alguém que representou esse processo muito fortemente desde a sua chegada. E isso trabalhando com as nossas lideranças em todos os níveis da organização. Quais são os princípios de liderança que queremos? Como representar esses princípios? Como desenvolver essa forma de atuação? É a forma essencial de criar essa transformação. A gente trabalhou com uma lógica também, a gente teve o nosso programa que está ali na foto, a Liderança TSI, que foi um programa muito focado nisso, todas as lideranças participaram, feedback muito positivo, muito transformador, feedback das equipes em relação às lideranças, nas avaliações que a gente fez pós-treinamento. A gente trabalhou com um programa que a gente chama de Role Model, que é de ações de exemplaridade, onde a gente fornece um catálogo para as lideranças, para que elas possam então aplicar com as suas equipes diferentes formas de integração com a equipe, práticas que representam valores que nós temos na nossa organização. Também foi muito bem absorvido e tem sido uma boa prática para compartilhar aquilo que se espera das lideranças. E aí algumas fotos do que a gente tem feito com o board da companhia, com ações de engajamento, envolvimento e demonstração que essa é a direção da cultura. Tem um tema de liderança que sempre é importante falar, né? A gente fala liderança, então tem que ser uma liderança perfeita que representa aquela cultura. Não, a gente tem que tirar isso. Porque pelo contrário, a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando de outras características, ninguém precisa ser super-herói para ser líder. O ponto importante aqui é você representar o valor da organização, que significa, inclusive, refletir sobre o que não está certo. Assumir erro. Entender que quando você se comporta diferente daquilo que a cultura estabelece, os valores estabelecem, você assume, você reconhece e você trabalha para fazer diferente. Então esses são fatores importantes aqui do nosso pilar de liderança. Falando do tema de engajamento e desenvolvimento, comunicação, tem bastante coisa que são só alguns exemplos, mas são demonstrações. A gente fez uma dinâmica, não sei se vocês conhecem, do Bike Heart, onde os executivos se juntaram para montar bicicletas, depois a gente tem uma doação para instituições. É fantástico, é emocionante. E a gente fez isso. Por que a gente fez isso? Aí entra um pouco na parte dos símbolos e de engajar as pessoas num propósito maior. Quando a gente fala de uma empresa mais humana, mais empática, a gente tem que entender que o que a gente não faz só pela organização. A gente faz de uma maneira mais abrangente. Então a gente precisa gerar essa conexão entre as pessoas, entre as lideranças, entre as equipes e entender que tem sim um efeito muito maior no propósito da organização. E isso gera o engajamento para o próprio projeto de cultura. As pessoas entendem, olham para isso e compreendem que a gente está buscando uma mudança significativa. A gente teve ação de reforma nas escolas, com os times de gestão. A gente teve uma ação recente junto com Litros de Luz, onde a gente teve, nós do comitê executivo, a gente se juntou numa comunidade em Riacho Grande de pescadores para montar lampiões de LED para que as pessoas pudessem usar, as pescadoras e pescadores, quando eles estão em momentos de pesca e não tem iluminação pública. Então esse tipo de conexão, essa reflexão vai muito além do que a gente discutir simplesmente a cultura interna na organização. É discutir impacto, é discutir propósito. E outras ações, quando a gente fala de desenvolvimento, por exemplo, lançamos a nossa plataforma Volkswagen Learn no ano passado, a gente expandiu para todo o nosso público, a gente teve aí, o Alberto esteve conosco lá na inauguração, obrigado mais uma vez, Alberto, que tem gerado alta adesão, as pessoas têm participado, a ideia de você ter conhecimento compartilhado, aberto, é o que nós estamos fazendo aqui, a gente está aqui, tem bastante gente acompanhando também em diferentes canais, a gente poder aprender continuamente e a gente tem proporcionado isso faz com que a cultura se desenvolva, com que a organização também se desenvolva. Se a gente falar do pilar de processos, como eu falei, se a gente não fizer ajustes de processo, a gente continua tendo os maus exemplos. A gente está falando de uma cultura mais humana, empática, e você tem um processo engessado, que tudo acontece do jeito que você não quer. Eu falo de agilidade e tem um processo extremamente burocrático. Então a gente precisa olhar para os nossos processos e ir ajustando, tempo a tempo, cada um desses processos para que a gente possa ter uma reflexão da cultura nos processos.
E aí alguns exemplos do que a gente tem feito. Por exemplo, o modelo híbrido flexível que nós anunciamos em setembro do ano passado. Nós somos uma organização com quase 70 anos de Brasil, com talvez uma característica, uma impressão mais tradicional. E a gente foi uma das empresas que se posicionou mais rapidamente em relação ao modelo definitivo de trabalho, que é o nosso trabalho híbrido, 2 dias no escritório, até 3 dias de trabalho remoto, e como modelo definitivo que tem sido praticado. A gente tem ajustado os nossos processos, como eu falei, com a Top Employer, olhado para os nossos processos de gestão de pessoas e tem melhorado ano a ano nessa direção. Nós temos um case super sucesso, que é o nosso aplicativo com os colaboradores. Então, se eu falo que eu quero ser uma empresa mais ágil, mais conectada, como é que eu me comunico com os nossos colaboradores? Então, a gente lançou um aplicativo que tem uma plataforma de comunicação, tem chatbot, tem plataformas de conteúdos de RH, e isso gerou muito mais proximidade. Mais de 90% dos nossos colaboradores hoje acessam com frequência o nosso aplicativo e a gente tem trabalhado para cada vez mais ampliar esse ponto. E eu não poderia deixar de falar de diversidade e inclusão. Quando a gente fala de uma transformação de cultura, significa a gente ter diferentes pontos de vista, significa a gente trazer mais criatividade, mais conexão com diferentes pessoas, com diferentes públicos. E então, a gente está numa jornada super intensa de diversidade e inclusão, que é algo fundamental. O Gui está aqui, a Karine está aqui, a gente tem trabalhado muito essa jornada com muita gente apaixonada para fazer isso acontecer. Nós tivemos aí as nossas cartilhas de diversidade e inclusão para públicos internos, para stakeholders, para os nossos fornecedores. A gente tem uma cadeia de fornecedores imensa, para os nossos concessionários, para que a gente possa influenciar todo esse processo. A gente tem qualificado as pessoas. A gente teve, recentemente, no final do ano, nós lançamos a nossa tribo de diversidade, os nossos grupos de diálogo, e que a gente fez no modelo. A gente tem os nossos grupos de diálogo como squads. Então a gente tem os pilares de transformação cultural, porque diversidade e inclusão a gente está falando de cultura totalmente, então os eixos que eu mencionei agora, eles são capítulos, os chapters, para a gente poder harmonizar e potencializar as transformações, e tudo isso é uma tribo que vem cada vez mais propondo, fazendo as coisas acontecerem. A gente acabou de oficializar o lançamento disso, tem tido uma repercussão muito positiva na nossa organização. E aqui algum exemplo de consistência de transformação, o número de mulheres em posições de liderança, estou falando de gerência acima. Vejam que 2020 para 2021 nós aumentamos em 43% o número de mulheres em posições de liderança e o nosso objetivo e compromisso é chegar a 30% até 2025. Parece ousado, é ousado mesmo e a gente vai fazer acontecer. A gente tem que ter ousadia e consistência para promover transformações que a gente queira na organização, qualquer que seja o eixo. E ali mais um exemplo também de sucesso, a gente tem muito orgulho. Os trainees da nova geração, a gente teve o nosso programa de trainees no ano passado, a gente fez uma parceria com a Caporé, a gente tem um time de 15 trainees super diversos e que tem aportado muito na nossa transformação cultural dentro da nossa organização. Muito bem, falando um pouco de cada um dos eixos, eu vou trazer aqui algumas reflexões. Agora, talvez uma análises mais pessoais da minha parte sobre essa jornada. Eu falei um pouco do caso, mas eu queria fazer algumas reflexões com vocês quando a gente tanto discute transformação cultural em organizações. A primeira reflexão que eu gostaria de compartilhar é que a sua cultura, qualquer que seja a cultura da sua organização, ela é unicamente complexa. A gente precisa entender, a gente precisa respeitar e aí a gente decide evoluir essa cultura. Muitas vezes a gente discute de cultura com um monte de gente, e às vezes a pessoa fala, por que a cultura, o Google, a Microsoft, a empresa tal, aquela startup, você não vai ter a cultura do outro. É a mesma questão enquanto seres humanos. Eu não vou ser igual o Roberto, eu não vou ser igual a Amanda, cada um é cada um. Eu posso admirar uma característica, eu posso admirar uma competência em alguém, e eu posso buscar aquele desenvolvimento, mas vai ser o Douglas tendo talvez uma competência de comunicação como tem o Alberto, buscando uma competência, mas eu não serei igual ao Alberto. Então a cultura também não será igual. Então um processo de autoconhecimento cultural é fundamental. E aí você define o que precisa ser alavancado, avançado, e você evolui. Vai ser a sua cultura, a sua organização, desenvolvendo características e competências que são importantes, mas mantendo sempre uma história. Como eu falei, a Volkswagen tem 70 anos de Brasil praticamente. A gente não vai transformar, a gente não vai virar a chave dessa cultura. A gente vai aproveitar o que ela tem de melhor e vai agregar
vai fazer mudanças que sejam significativas para o futuro e para a estratégia ali estabelecida. O segundo ponto, a segunda reflexão que eu trago aqui, é que a ambição cultural é algo coletivo. Portanto, é importante escutar, organizar e ecoar. Não adianta você ter um comitê executivo, ter um presidente que chegou e falou: não, nós vamos mudar a cultura dessa organização, não, eu quero uma cultura assim, assim, de tal forma. Se isso não for coletivo, se as pessoas não reconhecerem que aquilo é importante para o futuro da organização, não vai acontecer. Se as pessoas reconhecerem, já é desafiador, né? Já tem vários, não quer dizer que isso é garantia de sucesso, mas se as pessoas não reconhecerem, não acontece. Isso tem que ecoar. Então a primeira etapa é ouvir as pessoas, e normalmente as pessoas identificam quais são aquelas características que precisam ser evoluídas. Então a gente fala de agilidade, a gente fala de empatia, a gente fala de proximidade. Isso não é só nosso na Volkswagen, porque há uma demanda social dessa transformação. Todos queremos. Então isso faz parte de ouvir as pessoas e isso vai sair naturalmente. Aí você modela, você ecoa essas transformações e aí a gente começa a ter pertencimento, uma atuação conjunta, coletiva, que permite a transformação de uma maneira efetiva. Terceiro ponto que eu trago aqui, terceira reflexão: consistência sim, perfeição não. É fundamental a gente reforçar esse big picture, essa imagem maior e as fortalezas. Por quê? Gente, é super complexo. A gente oscila pra caramba nessa jornada. Assim como eu faço de novo a analogia ao ser humano. Quantas vezes você, eu vou fazer academia, aquele dia que você não está com vontade, você não vai. Aí você pode se apegar no exemplo ruim, do dia que você não fez, aquilo que você comeu, aquele chocolate que você não queria. Ou você pode se apegar à frequência e à consistência que você tem feito. A gente precisa trabalhar juntos em... Quando a gente fala de coisas que não estão indo tão bem, a gente precisa trabalhar de maneira pontual. Não é porque eu tenho um processo burocrático que a cultura da companhia... Tá vendo como a cultura da companhia não mudou, não funciona? A gente tem que isolar esse tipo de comentário. Esse processo ainda não representa a cultura que queremos, então a gente vai endereçar e tratar esse processo. E tem vários processos que não representam. Então, isola, lista, trata. Põe lá no backlog de pontos a serem corrigidos. Mas não deixa que aquilo ecoe como, tá vendo? É por isso que a cultura não funciona. Isso não ajuda. Se a gente quer ter consistência de transformação, a gente é pontual em relação àquilo que não está funcionando e trata. Né? Se eu identifico algo que não está alinhado, eu vou lá e trato. E eu reforço tudo aquilo de bom que está acontecendo. Porque esse é um processo contínuo. E falando disso, de um processo contínuo, né, transformação cultural é processo, não é projeto. Não adianta criar uma expectativa nas organizações, olha, daqui 3 anos eu vou ter transformado a cultura. Veja, a gente vive no mundo dinâmico. A gente viu agora em uma das apresentações também, né, Mundo Bunny, Mundo VUCA, essa questão de transformação permanente e insistente. A gente precisa aprender a fazer gestão de transformação de cultura. A gente vai permanentemente evoluir e transformar a cultura da organização, considerando todas as mudanças e o dinamismo do mundo em que a gente participa. E isso é essencial para não criar frustração organizacional. Quando a gente fala, não, até 2, 3 anos isso aqui está feito, a gente vai gerar frustração organizacional, porque até lá vão ter outras demandas, vão ter outras características que têm que ser trabalhadas, a gente tem que fazer um ajuste de roteiro para que a gente possa ser efetivo. E por último, mas super importante, como eu já falei durante os outros temas, liderança e exemplaridade, essa é a chave. Se a gente não tiver uma atuação e um comprometimento claro da liderança da companhia. E a exemplaridade, eu volto ao ponto, não é de perfeição, é exemplaridade de reconhecer quando as coisas não vão bem, quando as coisas não saem certo, assumir os erros. Então vamos corrigir a rota, eu preciso ter o que a gente chama de walk the talk, né? Eu preciso ser um exemplo daquilo que falo. Tá bom? Essa é a chave. Então esses são alguns takeaways que nós separamos para trazer para vocês essas reflexões do que a gente tem feito na nossa jornada. E a pergunta que vem é, e agora? Né? E agora, quando a gente fala da nova Volkswagen, o que vem a partir disso? A nova Volkswagen, que nem eu falei, foram quase 5 anos dessa jornada, uma jornada muito intensa, com muitos resultados, mas como é um processo e a gente tem que criar um novo passo, nós constatamos que a nova Volkswagen ela se tornou a nossa Volkswagen, porque esses comportamentos que a gente tanto queria se tornaram parte do nosso dia a dia. E por isso, o que nós queremos agora com a nossa Volkswagen é acelerar a continuidade da nossa transformação para que a nossa Volkswagen seja sempre e cada vez nova.
E aí eu tenho um vídeo para compartilhar com vocês dessa Nos história. últimos 5 anos, iniciamos a construção de uma nova Volkswagen. Mais moderna, mais conectada, mais sustentável. A nova Volkswagen agora faz parte da nossa história. Nossa história é de conquistas. Nossa força vem da união. Nossa prioridade é produzir melhor para quem a gente ama. Nossa paixão é oferecer segurança e encantar nossos clientes. Nosso futuro é a gente que faz. Não importa onde estamos, nossa conexão vence distâncias, quebra paradigmas, porque somos um time que trabalha, que luta, que não para de inovar nunca e que merece ser reconhecido sempre, porque leva no peito o orgulho dessa marca. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa Volkswagen. Deixamos a nova Volkswagen seguir seu caminho, se transformando e se tornando a nossa Volkswagen, feita por pessoas que representam nossos valores neste manifesto. Estamos em constante transformação. Buscamos progresso e evolução. Somos a mudança. Voltados a pessoas, temos empatia e trabalhamos pela equipe. Conscientes, assumimos a responsabilidade pelo meio ambiente e pela sociedade. Atentos à modernidade, sempre nos mantemos conectados. Temos a mente aberta, vivemos a diversidade e a novidade. Agentes da mudança, abrimos novos caminhos, fazendo a diferença de forma autêntica. Inovamos, somos criativos, ágeis e resilientes para que a nossa Volkswagen seja sempre nova, em um mundo em permanente transformação. Valorizamos nossos clientes e temos orgulho do trabalho que fazemos. Somos honestos e falamos quando algo está errado. Somos transparentes em nossa comunicação e mantemos a nossa palavra. Nós, não eu. Nós, não eu. Nós, não eu. Nós, não eu. Juntos aceleramos a nossa Volkswagen. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Meus contatos, a gente pode conversar, vou estar por aqui depois, a gente conversa juntos. E eu não posso deixar de dar o meu muito obrigado ao time que está aqui de Recursos Humanos, que está acompanhando a gente, a Lili pela apresentação. Obrigado, gente. E mais uma vez, Amanda, muito obrigado. Obrigado a você também.